aproveitar o nosso especialista aqui, tem sido muito discutida a lei do superendividamento. Eu tenho ouvido críticas e tenho ouvido muitos elogios, mas as críticas que eu tenho ouvido, elas até têm uma certa importância. Qual a tua visão sobre isso? Quando a gente fala da lei do superendividamento, só para a gente poder conseguir... o nosso ouvinte conseguir, na verdade, explica também para quem nunca ouviu falar o que é essa lei. Então, para a gente poder entender o que acontecia. Muitas vezes, as pessoas, principalmente os aposentados e pensionistas, se dirigiam às ideias do empréstimo consignado ou a ideia específica de operações bancárias de contratação de crédito, e aí, de repente, se viam com um problema muito sério, uma vez que teriam aí, pelas empresas que acabam oferecendo esses créditos, contratado num limite muito maior do que aquele que eles poderiam suportar para pagar. Em outras palavras, eu ganho R$1.000, eu contratava créditos aí no valor de R$5.000 e no fim das contas, todo o dinheiro que eu recebia acabava indo para pagar as contas e eu ficava sem ter dinheiro para poder sobreviver. Isso foi uma constante, né, em relação à questão financeira, isso foi uma constante em relação às aposentadorias do INSS, isso foi uma constante em relação a tudo isso, até que o legislador foi lá e disse assim, precisamos resolver esse problema, porque isso está dando muito problema na sociedade, e criaram essa ideia da lei do superendividamento. Basicamente, quando a gente fala da lei do superendividamento, a gente está trazendo para a pessoa física, para o ser humano, a mesma ideia que existe no processo de recuperação judicial da pessoa jurídica. Em outras palavras, lá quando você tem uma empresa e a sua empresa de repente não consegue pagar mais as contas, existe todo um procedimento chamado de recuperação judicial, que antigamente as pessoas falavam falência e tal, e aí o processo de recuperação judicial para que você consiga recuperar a empresa e torne ela novamente solvável, consiga fazer com que ela possa pagar os seus débitos. A mesma ideia foi trazida com essa lei do superendividamento para a pessoa física, para que isso possa acontecer com a pessoa física. Isso foi muito importante no que diz respeito a uma segurança, né, desses débitos, porque hoje, basicamente, o que acaba falando essa lei do superendividamento? Eu só posso ter, em média, 30% dos meus rendimentos comprometidos com valores em relação a isso. Mais 5% do cartão de crédito, 35% basicamente em relação a isso. Se na verdade eu passo dessa situação e eu não consigo mais pagar essas contas, pela lei do superendividamento, eu vou até o juiz, conto esse meu problema para ele, e esse juiz, em tese, lógico que a gente está falando de uma maneira muito simples para as pessoas poderem entender, né? Tecnicamente um pouquinho diferente, mas esse juiz, na verdade, vai trazer para o processo todos os meus credores. E nós vamos, com isso, fazer um plano de pagamento desses credores. E aí, dentro desse plano de pagamento desses credores, vão existir lá questões que envolvem descontos, questões que envolvem formas de pagamento dentro daquilo que você recebe, que não compromete a sua renda. Quando isso acontece, você consegue esse acordo em relação aos credores. Todos vão ter que respeitar aqueles termos que foram colocados. E assim, se algum não concordar, o juiz vai poder intervir para poder, na verdade, verificar quem tem razão ou quem não tem. Então, basicamente, isso é uma situação muito importante para quem é uma pessoa física e se vê com esses problemas financeiros. As críticas que acontecem, muitas vezes, no que diz respeito que houve a institucionalização do calote. Agora, né? Em outras palavras, eu compro mais do que eu posso, eu não consigo pagar, eu invoco essa questão do superendividamento e aí já não pago mais ninguém. A ideia é exatamente o contrário. A ideia da lei é permitir que você consiga fazer isso. Porque se efetivamente você assumir aquelas condições e você deixar de pagar, você tem penalidades relacionadas a essa situação, né? Dentre essas penalidades, você pode sofrer aí questão que envolve penhora de bens, você pode sofrer aí questões que envolvem complicações nesse sentido. A lei foi extremamente interessante para poder acabar com o abuso
que acontecia das instituições financeiras, principalmente em relação... Aquela conversa de vou deixar de dever para renegociar. Exatamente. Na verdade, acabar com isso. E principalmente por conta do abuso das instituições financeiras, que muitas vezes é assim, você tá devendo, você liga lá e diz assim, olha, eu quero fazer um acordo. Não, aqui você tem débito de 150 dias, eu só posso te dar 10% de desconto pelo meu sistema, né? Mas olha, eu preciso... Não, aqui não tem essa, não vou... E aí, o que acontecia? Resolvia isso com você, e aí você tinha que pegar um empréstimo com ele para pagar essa dívida aqui. Aí agora eu tô devendo um empréstimo lá. Vira uma bola de neve. Exatamente. Aí amanhã eu preciso pegar um empréstimo com você para pagar ele, e assim sucessivamente. E aí, na verdade, isso não acabava nunca. Né? Então, veio tentar regulamentar essa situação. A gente já começa a observar que existem muitos processos relacionados a isso ultimamente. Os juízes são sensíveis e conseguem também perceber nessa aplicação da lei, quando a pessoa está querendo, na verdade, resolver efetivamente o problema, ou quando está querendo simplesmente dar um golpe para poder querer discutir situações que não existem, né? Juridicamente falando, eu acho que essa situação conseguiu trazer um pouco mais de alívio para aquelas pessoas que se viam pressionadas antigamente por pessoas irresponsáveis na concessão do crédito. Quando eu falo irresponsáveis é porque é o seguinte, você tem uma capacidade financeira, você tem um valor que você recebe, você sabe quanto você gasta por mês. Muitas vezes, as instituições financeiras que ficam ligando para essas pessoas de mais idade, para essas pessoas que são aposentadas, que não têm tanta intimidade com isso, diz assim, olha, a senhora tem uma margem consignável de tantos reais, a senhora não quer esse valor aqui? A gente consegue fazer. No final, essa pessoa já não tem mais rendimentos. E aí a gente vê isso. É o empréstimo consignado, é o empréstimo do banco que não é consignado para cobrir o valor da conta. É o empréstimo que é feito para pagar o cartão de crédito, que os juros é extorsivo. Então isso eu acho que na verdade criou uma mudança na ideia da responsabilidade.